A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com muita alegria que damos continuidade à leitura e comentários do livro de 1 Crônicas. Após termos realizado a introdução ao livro, onde o Senhor Jesus nos abençoou de uma forma maravilhosa, hoje iremos tratar das primeiras genealogias encontradas no capítulo 1, bem como também dos seus pontos fundamentais. Creio que você irá se surpreender. Graças a Deus. Pois bem, o capítulo 1 cobre todo o período que vai de Adão até Esaú. Podemos ver aqui quase uma repetição, quase que na íntegra do livro de Gênesis, com a famosa frase do livro: estas são as gerações de. Essa frase originalmente formava um cabeçalho a várias listas que agora foram reunidas no livro de Crônicas. Crônicas, às vezes, combina duas listas por motivos de economia, particularmente onde uma originalmente era muito curta. Mas ainda assim, todas as passagens relevantes aparecem de uma forma ou de outra. Podemos ver também neste capítulo, de uma forma mais panorâmica, ou seja, de uma forma mais clara, como Deus trata a humanidade desde o início na criação, até chegar na redenção. Essa situação, de forma absoluta, só indica que o escritor de Crônicas acreditava que a parte básica da história e as personalidades do livro de Gênesis eram conhecidos por todos, além do pós-exílico. Isso fazia com que o escritor de Crônicas tivesse mais liberdade para colocar em pontos estratégicos os nomes que têm grande significado na história primitiva do povo de Deus. Nomes como de Adão, Noé, Abraão e Israel. Vamos lá. Você sabia que para melhor compreensão da linhagem de Abraão até chegar em Israel, os filhos que dão continuidade são tratados por último em cada geração? Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ainda vale destacar o interesse por todas as nações da terra, que é um tema típico de Crônicas. E daí surgem duas implicações. Uma é que os poderes imperiais do exílio, ou até mesmo do pós-exílio, são vistos como descendentes diretos da atividade criadora de Deus em Adão. Por exemplo, os medas, os medos, os gregos, os babilônicos, os persas, todos estes estão sujeitos à vontade soberana de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Talvez isso explique o porquê que Nabucodonosor disse ser servo do Senhor. O Senhor, na verdade, chama Nabucodonosor de seu servo. Outra questão que nós devemos destacar é que os gentios também prosperam, que indiretamente na resposta à ordem de Deus, onde ele diz: serdes fecundos e multiplicai-vos. Isso em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Queridos, vamos dividir agora, para uma melhor compreensão de todo o capítulo, em 8 genealogias, tratando cada uma delas. Acompanhe comigo. Pegou sua Bíblia? Vamos agora acompanhar cada genealogia com a tua Bíblia. Abre no livro de 1 Crônicas, capítulo 1. Pois bem, a primeira genealogia que nós encontramos no capítulo 1 é os descendentes de Adão. É a genealogia de Adão. Aqui nós temos uma genealogia de 10 gerações, retiradas de Gênesis capítulo 5. Quer ver? Olha comigo. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malael, Jered, Enoque, Metusalém, Lameque e Noé. Aí de Noé vai sair Sem, Cã e Jafé. Mas calma que vamos já falar sobre eles. Louvado seja Deus. É uma declaração teológica muito arrojada, remontando aos ancestrais de Israel, não apenas a Abraão, mas a própria criação em Adão. Quando se considera que o cronista escrevia em uma época de grande fragilidade israelita, é difícil não entender uma associação mais esplêndida do que esta para começar o relato do livro de Crônicas. Quando comparamos a Lucas, também faz uso da mesma fonte genealógica. Bom, já que entramos no capítulo 1, podemos ver que no capítulo 1 existe uma ordem descendente, onde a família-chave em cada geração é deixada por último. Não necessariamente os filhos mais velhos. Amém? Louvado seja Deus. Essa é a genealogia de Adão. Ela mostra duas coisas: que o cronista Esdras relembra que quem é o Criador
e ainda traça uma linha de continuidade no relacionamento com Deus e o seu povo. Queridos, não se esqueça, Deus aqui, ele é demonstrado como criador de toda a humanidade. E ele não é só o criador, como é aquele que deu a manutenção contínua a cada geração do seu povo. A segunda genealogia que nós encontramos é os descendentes de Noé. Que vai do capítulo 5 até o capítulo 23. Também expresso em Gênesis capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 29. Essa genealogia, ela é fantástica e ela enche o meu coração de alegria, pois ela mostra que Deus é Senhor de todas as nações, e não à toa que essa lista ficou conhecida como Tábua das Nações, ou Catálogo das Nações. Por quê? Porque ela apresenta os descendentes de todas as nações da terra. Ela apresenta a partir dos 3 filhos de Noé, todas as nações, todos os descendentes das nações. Vai comigo, vamos ler o versículo de número 5, para daí a gente dar continuidade. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Daí você continua os próximos versículos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom, quais foram os filhos de Noé? Foram Sem, Cã e Jafé. Vamos já falar sobre cada um deles. Como é comum neste capítulo, eles são tratados na ordem inversa, embora neste caso seja o mais velho que proporciona a continuidade. Os nomes são mais seletivos que abrangentes, com muitas linhagens não desenvolvidas. No entanto, aqui cobre todo o território conhecido da época. O cronista destaca a origem dos povos e ainda todos os descendentes de Noé e dos seus filhos, após o dilúvio, como preparativo para a genealogia de Abraão. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ver agora sobre cada um dos filhos separadamente. Vamos falar primeiro sobre os jafeitas, ou seja, os descendentes, os filhos e descendentes de Jafé. Eram basicamente vizinhos do oeste e norte de Israel. Deles veio os medos e os gregos, como também os turcos e parte da Europa. Na expansão territorial, eles foram para norte e nordeste da região da Ásia e Europa, como já destacamos. Uma região ali do Mar Morto, em litorais, não à toa que ficaram conhecidos como os povos marítimos. Ao longo da história do povo de Deus, eles têm pouco contato com os jafeitas. Tempos depois, o contato que eles terão é com o apóstolo Paulo, que fez 2 viagens a essa região. Já os camitas, os que eram filhos de Cã, são os de maior registro e, diferente dos jafeitas, tiveram muita interação com o povo de Deus. Quase sempre essas interações se davam como inimigo. Eles ocupavam o território mais ao sul e sudoeste, no norte da África e sul da Arábia ou Península, da Mesopotâmia, ali na região da Mesopotâmia. Vale lembrar que o ponto de referência aqui é Canaã, tá bom? Para você não se confundir. Bom, nessa genealogia nós precisamos destacar nomes muito importantes que descenderam de Cã. O primeiro deles é Cush. Por que Cush? Porque de Cush veio um homem chamado Nimrod. E no versículo 10 ele destaca que ele começou a ser poderoso na terra. Ou seja, após o dilúvio, a primeira vez que uma pessoa vai ganhar poder e status será Nimrod. Em Gênesis ainda destaca que ele foi valente caçador diante do Senhor. Muito cuidado, essa última expressão não deve ser vista como algo positivo. Afinal, não podemos esquecer que a divisão dos povos se deu após o episódio da Torre de Babel, que foi protagonizada principalmente por Nimrod. Dele também vieram os povos inimigos que fariam com que o povo de Deus sofresse muito. Os ninivitas, os assírios e até mesmo os babilônicos. Claro que aqui não estamos esquecendo que isso foi a vontade permissiva do Senhor. Jamais esqueceríamos disso. Bom, além de Cush, Cã, ele deu origem também a um outro filho, no versículo de número 11, Misraim. Misraim gerou Casluim. Dele veio os filisteus. E ainda sem contar Canaã.
que gerou tantos outros povos vizinhos e inimigos do povo de Deus. Entre eles os jebuseus, os amorreus, os sineus. De uma forma descontraída, tudo que for eus, todos os povos que terminam em eus, vieram de Canaã. Louvado seja Deus. Cuidado para você não confundir que aqui não é Canaã a cidade, tá bom? Aqui é Canaã, o filho de Cã. A terceira geração, a terceira genealogia que nós queremos aqui destacar é justamente a genealogia de Sem, que está lá no versículo de número 24 até o versículo de número 27. Como também podemos encontrar em Gênesis capítulo 10, versículo 31 e 32. Os semitas, ou melhor dizendo, os descendentes de Sem, pois é, se acostume com essa palavra. Quando você fala assim, eles são semitas porque eles descendiam de um homem chamado Sem. Eles foram habitar ali no sul e sudoeste, na região da Mesopotâmia e no norte da Arábia, ali mais para o vale do Tigre e do Eufrates. Esse foi separado para dar continuidade à linhagem do povo de Deus. Sabia disso? Foi de Sem que veio a linhagem de Abraão até chegar em Jesus Cristo. Vamos ler o texto? No versículo de número 24, que diz assim: Sem, Arfaxedes, Selá, Eber, Peleque, Reuel, Serug, Naó, Terá, e aí chegou em Abraão. Então essa aqui os descendentes, é a genealogia de Sem. Curioso é que de Adão a Noé são 10 gerações, e de Sem a Abraão também são 10. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Outro ponto que eu quero destacar com os irmãos está no versículo de número 19. Preste bem atenção aqui. Olha o que diz o versículo 19. A Eber nascera 2 filhos. O nome de um foi Peleque, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão foi Joctã. Quero destacar aqui a pequena frase que diz, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. Bom, olha isso aqui. Aqui não temos uma afirmação definitiva acerca deste assunto, mas podemos destacar algumas para que os irmãos possam refletir. A primeira delas é que talvez o que o versículo de número 19 esteja querendo dizer, quando ele fala que em seus dias foram repartidos a terra, é o seguinte: alguns acreditam que no momento do grande cataclisma geográfico que aconteceu com o mundo, né? Acho que todos já ouviram falar, se não, vou falar para você. A geografia afirma que um dia todos os continentes foram apenas um, e que houve um grande cataclisma que dividiu cada continente. Pois bem, alguns acreditam que o momento desse grande cataclisma, que separou os continentes, que dividiu os continentes, é justamente aqui no livro de Crônicas, capítulo 1, versículo 19, que também está lá em Gênesis. Não esqueça disso. Na verdade, o ocorrido foi lá em Gênesis, aqui em Crônicas ele só está relembrando. Outros acreditam que essa divisão da terra, ela está se referindo aos filhos de Noé, que agora começaram a ocupar regiões da Europa, da Ásia e da África. Até porque a palavra repartiu no hebraico também pode ser usada no lugar de espalhou, ou vice-versa. Espalhou pode ser usada no lugar de repartiu. E a terra pode estar se referindo aos seres humanos. Portanto, o que a outra teoria diz é que essa divisão da terra, que ocorre aqui no versículo 19, é justamente esta povoação, este povoar dos filhos de Noé por toda a Europa, por toda a Ásia e por toda a África, ou seja, o mundo que até então estava sendo ali descoberto. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E ainda tem outras duas teorias que nós precisamos destacar. A primeira delas, ela diz que se trata, que essa divisão da terra se trata da repovoação da linhagem entre Peleque e Joctã. Lembra que eu falei para você que Eber teve 2 filhos, Peleque e Joctã? Pois bem, há quem acredite que esse partir da terra, né, que esse repartir da terra, se deu porque Peleque vai dar continuidade à linhagem do povo de Deus e Joctã não vai dar continuidade a essa descendência do povo de Deus. Por último, o historiador Flávio José afirma que os descendentes de Eber têm uma vida muito mais curta do que os primeiros descendentes de Noé e de Sem.
Isso indica a possibilidade de que depois do dilúvio universal, o ambiente da Terra teria sofrido uma grande mudança que veio reduzir a expectativa de vida dos seres humanos. E daí o motivo do porquê repartiu a Terra. Amém? Glorificado seja Deus. Aí estão cada ponto que os irmãos possam refletir sobre cada um deles. Bom, a quarta genealogia que nós encontramos agora no livro de 1 Crônicas são os descendentes de Ismael. Ou seja, a genealogia de Ismael. Apesar de Ismael não ser o filho da promessa, sua genealogia aqui é destacada, pois ele era filho de Abraão. E todos os seus descendentes, ou seja, de Abraão, de alguma forma seriam abençoados por Deus, por causa da promessa. Pois em Gênesis capítulo 25, versículo 6, a palavra diz que Abraão, ele deu presente aos seus filhos, aos seus outros filhos, se referindo não aqui a Isaac, mas a todos os outros filhos que ele possuía. Acreditamos que esses presentes constituem uma herança suficiente para cada um deles estabelecer seu próprio rebanho. A fonte utilizada aqui para os descendentes de Ismael, ela foi reajustada de maneira mais extensa do que o normal, ou seja, nenhum outro lugar vai falar tanto dos descendentes de Ismael como aqui no livro de Crônicas. A quinta genealogia que queremos aqui destacar é a genealogia dos descendentes de Quetura. A seção sobre Quetura também é muito distinta, não é muito normal. Afinal de contas, não se referia aos filhos, mas sim à mulher de Abraão. Ela se baseia mais na concubina de Abraão do que nos seus próprios filhos. Ela interrompe a ordem das genealogias originais e não é derivada de uma passagem que originalmente começa com estes são as gerações de, né? Até porque se refere mais à esposa do que aos filhos. Todas essas características apontam para o fato de que, embora Abraão talvez não seja o centro das atenções neste capítulo, ele ainda é merecedor de reconhecimento especial. Onde está os descendentes de Quetura? Está do versículo 32 ao versículo 34. Leia comigo o versículo 32. Quanto aos filhos de Quetura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zirá, e a Joxá, e a Medá, a Midiá, a Isbaque. Ou seja, aqui está os descendentes de Quetura. A sexta genealogia que nós encontramos no capítulo 1 são os descendentes de Esaú e a sétima de Seir. Vamos tratar as duas de forma conjunta aqui. Os detalhes extensos sobre Esaú, que é Edom, provavelmente também procura mostrar algo da bênção sobre a família de Abraão. Quatro listas distintas são combinadas, tendo Esaú como o denominador comum entre elas. Os descendentes de Esaú, do versículo 35 ao versículo 37, são seguidos por seus vizinhos, os filhos de Seir, ou seja, aqueles que estavam numa cidade do qual Esaú foi morar, a cidade de Seir. Os filhos de Seir estão no versículo 38 ao 42. A quantidade ela é imprevista de nomes, e isso fica quase que inexplicável, a não ser pelo fato do relacionamento com Abraão. Mas deve-se mesmo esta quantidade expressiva acerca dessa genealogia o fato deles serem paralelos aos descendentes do irmão de Esaú, Israel. Lembre-se que Israel aqui é o mesmo que Jacó, tá bom? Esaú, na verdade, ele se multiplicou muito, embora isso fosse como nada em comparação com o milagre que Deus operou na família do seu irmão. Esaú também prosperou materialmente, ou melhor dizendo, ele prosperou materialmente, mas não prosperou espiritualmente. Sua vida foi caracterizada por menosprezo pelas coisas espirituais. Consequentemente, a nação que ele fundou, Edom, tornou-se ímpia e veio a ser objeto específico da ira de Deus. E curioso é que a próxima genealogia que nós vamos destacar aqui é justamente os descendentes de Edom, que está lá no versículo de número 43 ao 54, que finaliza o capítulo 1. Esses descendentes também são encontrados em Gênesis capítulo 36, versículo 31 ao 43. Aqui se torna uma espécie de resumo final sobre os reis da terra de Edom. A associação de Edom, ali no versículo 43,
51 e 54, com Esaú, é um bom exemplo da fluidez entre o individual, ou seja, Esaú, e o nacional, Edom, que era a cidade fundada por Esaú. No capítulo 1, nós vimos isso também lá no versículo 11 até o versículo 15. Morreu Hadad, como está descrito no versículo 51, é um acréscimo a Gênesis 36, 40. Provavelmente seja o modo que o cronista encontrou para levar esta parte da lista a um final natural. Amém? Como diz para os irmãos, essas genealogias elas são destacadas de uma forma como em nenhuma outra parte da Bíblia é destacada. Tanto acerca de Ismael, quanto acerca de Esaú, e entra consigo também Edom. Queridos, vocês perceberam que não falamos das descendências nem de Isaac e nem de Jacó? Coincidência ou não, queremos que neste capítulo Deus, por intermédio do cronista, esteja mais preocupado em destacar em destacar todas as nações e, por fim, dar um destaque especial também a Abraão, como pai de multidões. Até porque Ismael e Esaú não terão mais destaques daqui por diante. Israel, ela pertence ao passado, mas não deve viver nele. O fato de a linhagem davídica, ou até mesmo o esboço de Israel pós-exílico, se aproximarem por meados ali da própria geração do cronista, mostra que a lista não pretende, melhor dizendo, ser um deleite do historiador. Mas, pelo contrário, ela quer fazer assim, com que a fé dessas pessoas possam ser renovadas, lembrando a eles que a sua genealogia provém desde Adão. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Podemos ver diante deste capítulo que o homem sempre quer ser senhor da sua história. É uma pena, porque todas as vezes que o homem tentou ser senhor da sua história, não deu certo. Caim, quando tentou ser senhor da sua história, matou o seu irmão. Nós podemos ver que quando Nimrod tentou ser senhor da história, ele desagradou ao Senhor. E apesar da sua genealogia ter sido de homens muito produtivos no aspecto secular, ele não agradara a Deus. Mas Deus é quem é Senhor de tudo e também de todos. Louvado seja Ele. E ainda podemos também ter certeza, a partir do capítulo 1, que viemos todos de uma só descendência, uma descendência única, a partir de Adão. Portanto, não pode haver distinção entre todos os seres viventes. Não pode, não deve, até porque todos somos um, mediante a genealogia descrita em Gênesis, como aqui também em 1 Crônicas. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos e até amanhã.